Para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, tudo bem? Queridos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar a constituição do homem. O homem é um ser dicotômico ou tricotômico. Vou explicar. Os dicotomistas, eles dizem que o homem é um ser composto de duas partes, uma material, que é o corpo, e a outra imaterial, o que eles chamam de alma ou espírito. Porque para os dicotomistas, a alma e o espírito é a mesma coisa, não há uma diferença, não há uma distinção entre alma e espírito. E os dicotomistas, eles partem da análise de alguns versículos que eu passarei a ler aqui. Vou ler aqui os versículos que os dicotomistas, principalmente, eles lêem. Primeiro, eles puxam, por exemplo, Lucas 1, 46 a 47. Olha o que diz aqui, ó. Lucas 1, 46 e 47. Olha o que diz. Magnificat de Maria. Vou ler do versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ok. De acordo com os dicotomistas, então aqui na oração no Magnificat de Maria, revela-se que os termos alma e espírito, a diferença apenas está nos termos, mas alma e espírito são termos usados de forma intercambiável para a parte imaterial do homem. De sorte que, quando alguém diz que o homem é composto de duas partes, corpo e alma, ou corpo e espírito, nisso nós temos uma divisão dupla, ou seja, o homem realmente ele é composto apenas de corpo, matéria e aquilo que é imaterial, que é chamado de alma ou espírito. Bom, do outro lado, nós temos os tricotomistas. As passagens que os tricotomistas usam, as principais passagens, estas que eu vou ler aqui para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e verso 23. E o mesmo Deus e paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta aqui é uma das passagens elencadas pelos tricotomistas. Bom, para os tricotomistas, corpo, alma e espírito são três entidades, três agências distintas, diferentes, embora sejam unidas, mas são diferentes, são totalmente distintas, de sorte que o corpo é uma coisa, a alma é uma coisa e o espírito é outra coisa. A outra passagem nós encontramos em Hebreus capítulo 4 e verso 12. Olha o que diz aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui nós teríamos uma segunda referência à constituição tripla do homem. Bom, de acordo com os tricotomistas, as passagens de 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12 mostram que o homem ele é um ser tricotômico, ou seja, é composto de corpo, alma e espírito. Ok? Bom, existe também uma terceira via, que são aqueles que negam totalmente que o homem tenha uma parte que sobreviva à morte do corpo. Estes são chamados de os holísticos. Para ele, o homem é um ser holístico, ou seja, é uma unidade. Ou seja, quando se fala em corpo, alma e espírito, não está se falando em três agências separadas, distintas dentro do homem. Bom, geralmente os que não acreditam na
que o homem tenha uma parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Então eles dizem que o espírito é o fôlego, é a respiração, e a alma é a vida. E eles ainda observam que, de acordo com as escrituras, o próprio homem ele é chamado de alma, o que é verdade. Nós devemos atentar exatamente para isso, que às vezes o sangue ele é chamado de alma, e entenda-se aí vida, ok? Agora, isso acontece por quê? Eu já estou dando a explicação. Porque a palavra alma, que no hebraico é nefesh, certo? No hebraico é nefesh, e no grego é psique. Ela, principalmente no hebraico, no Antigo Testamento, essa palavra nefesh, traduzida por alma, ela tem um sentido, é uma palavra polissêmica. Às vezes, alma é usada para o próprio ser humano, isso nas páginas do Antigo Testamento. Às vezes, alma refere-se à vida da pessoa, à vida. Às vezes, alma refere-se ao sangue, tanto de sangue humano como sangue de animais. Então, nós temos na palavra alma, no Antigo Testamento, que é nefesh, nós temos na palavra alma vários significados, vários sentidos. Então aqui eu já estou logo dando esta explicação. Ok? Pois bem, mas aqueles que creem que o homem é um ser holístico, que tipo assim, o homem morre, acabou, não sobrevive nada, morreu o corpo, morre a alma, morre o espírito, porque como eles explicam, o espírito seria o quê? O fôlego de vida, já que a palavra espírito no hebraico é rua, que é traduzido por ar, por fôlego, por respiração. Então o espírito seria a respiração do homem, o fôlego de vida, e a alma seria a própria vida do homem. E aí eles vão explicar que Gênesis 2:7, o homem passou a ser uma alma vivente quando Deus soprou nas suas narinas. Ok? Tem outros versículos que os holisticistas, que dizem que o homem é um ser holístico, eles usam, mas por exemplo, por enquanto vamos nos ater apenas neste aqui, ok? Então vamos lá. Agora você deve estar se perguntando, professor Nathaniel, mas qual é a sua posição? Bom, antes de eu lhe dar a minha posição, eu quero, porém, lhe mostrar aqui dois teólogos da antiguidade. Nós temos Orígenes, certo? Orígenes, que foi um dos maiores teólogos da igreja primitiva. Orígenes, se não me falha a memória, eu vou ver aqui os anos que ele viveu, mas ele morreu lá por volta do ano 254, certo? Orígenes, ele morreu talvez no ano 254, certo? Então, Orígenes, por exemplo, no seu Periarchon, ou os princípios, ele vai discutir sobre a questão da composição do homem. E Orígenes, ele, nas suas reflexões, claro que ele deixa bem claro que é uma especulação, ele não bate o martelo, mas na sua especulação ele faz uma distinção com muito esforço, ou pelo menos ele procura fazer uma distinção entre o espírito e a alma. Então, Orígenes, no seu Periarchon, livro, por exemplo, deixa eu ver aqui, Orígenes, no seu Periarchon, cadê bem aqui? Orígenes, Princípios, ou Periarchon, livro 2, capítulo 8, verso 1 a 5. Então ele discursa muito sobre a questão da composição do homem e ele tenta fazer uma distinção entre espírito e alma. No outro lado nós temos Irineu de Leão, no seu Adversus Haereses, livro 5, capítulo 6, parte 1. E Irineu ele é bem mais claro do que Orígenes. E Irineu ele defende que o homem é um composto de corpo, alma e espírito. Então, pelo menos em Irineu está muito claro que ele era um tricotomista. Bom, de todos os livros que eu já li sobre o assunto, quando se pergunta para um tricotomista qual é a diferença entre alma e espírito, eu já vi várias explicações que, a bem da verdade, eu acho muito supérflua e rasa.
Tá bom? Alguns dizem que o espírito é a parte que liga o homem a Deus, enquanto que a alma é aquela parte que liga o homem a estas coisas. A alma é a sede dos sentimentos, dos desejos, das paixões, enquanto que o espírito é aquela parte que recebe a Deus, que une o homem a Deus. Bom, essas explicações eu já vi em muitos tratados, em muitos livros. Confesso para vocês que eu acho elas muito supérfluas, ok? Mas se você quer saber qual é a minha posição, se eu sou dicotomista ou tricotomista, continue assistindo este vídeo, ok? Que eu lhe digo já já. Uma coisa eu quero lhe dizer, meu querido. Independente de o homem ser um ser dicotômico ou tricotômico, aqui eu quero licitar com base na Bíblia Sagrada que o homem ele tem uma parte, não interessa se esta parte que sobreviva à morte do corpo, é o que eu vou dizer aqui, você chame alma ou espírito. O que eu quero lhe dizer é que, de acordo com a Bíblia Sagrada, o homem ele tem uma parte imaterial, em relação ao corpo, é imaterial, que esta parte ela sobrevive à morte do corpo. Por exemplo, vamos ler bem aqui em Mateus capítulo 10. Esta parte imaterial que sobrevive à morte do corpo, aqui em Mateus 10, 28, ela é chamada de alma. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ora, logo aqui, de cara, já está claro que corpo e alma são coisas distintas. Enquanto que o homem pode matar apenas o corpo, mas não pode matar a alma. É isso que Jesus deixou bem claro. O homem, aqui está muito claro, ele pode matar o corpo, mas ele não pode matar a alma. Então aqui, de acordo com esta leitura de Mateus 10, 28, já está errado os holisticistas, os que dizem que o homem é um ser holístico, que diz que corpo, alma e espírito é como se fosse a mesma coisa, é como se tudo perecesse, ou seja, com a morte do corpo morre também o espírito e morre a alma, porque na verdade alma e espírito não são entidades existenciais que permanecem vivas após a morte do corpo. Para aqueles que dizem que o homem é um ser holístico, como eu expliquei, o espírito ou a alma, que é o fôlego de vida, a razão do homem, a vida do homem, tudo isso perece com a morte do corpo. Porém, de acordo com Jesus Cristo, em Mateus 10, 28, ele começa declarando o seguinte: não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Logo, a partir desta declaração, o que se conclui? É que um homem, quando ele tira a vida do outro, ele está destruindo apenas o corpo, apenas o físico. Mas aquilo que a Bíblia chama de alma, de acordo com o Novo Testamento, o homem não pode destruir. Logo, daí nós concluímos que alma e corpo são coisas distintas. O corpo morre, mas a alma continua viva, mesmo após a destruição do corpo, ok? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui nós não vamos discutir se a alma ela vai ser eternamente atormentada no inferno. Não vai entrar em discussão isso. Apenas eu estou lhe mostrando que, de acordo com a leitura de Mateus 10, 28, o homem tem uma alma, uma entidade, eu vou chamar uma entidade, uma parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. E a prova é que Jesus falou: não temos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, o homem ele pode matar apenas o corpo, mas não pode matar a alma. Logo, o que se tira de conclusão? Que a morte do corpo não significa a morte da alma. Se a alma não morre com a morte do corpo, logo a alma é imortal em relação à morte do corpo. A alma ela é imortal. Ok, queridos? Vamos lá.
Quando você vai ler, por exemplo, Lucas 16, 22 a 31, a narrativa de Lázaro, do rico e do Lázaro, você vai ver lá que o mendigo morreu e foi sepultado. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você vê que ele, na narrativa, o rico ele morre, mas o seu espírito, ou como você preferir, a sua alma, ela continua viva, ao ponto de os anjos virem e transportar a sua alma, ou o seu espírito, para o seio de Abraão. Enquanto que o rico ele morreu e foi sepultado. E diz a narrativa que no Hades, que é traduzido por inferno, a parte tenebrosa do Hades, a parte negativa, ele, erguendo os olhos, estando em tormento, pediu a Abraão misericórdia que molhasse o seu dedo na água e, tocando na sua língua, lhe refrescasse, porque ele estava atormentado naquelas chamas. Eu quero lhe dizer que, ainda que alguns digam que isto é uma parábola, não é uma parábola. Não é uma parábola. E nós podemos até aceitar como uma parábola, todavia, se isto é uma parábola, que o texto não diz, mas caso venha a ser uma parábola, todavia esta parábola ela está sendo desenvolvida, desenhada, contada em cima de crenças correntes daquela época. Qual era a crença? Que o homem tinha uma alma que sobrevivia à morte do corpo. De acordo com a crença da época de Jesus, muito divulgada entre os judeus, quando o homem morria, se o homem era bom, a sua alma era levada por anjos para o seio de Abraão. Enquanto que o ímpio, quando morria, a sua alma era levada para a parte má do Hades, onde ele já vivia em tormentos. Bom, esta doutrina nós podemos ver em 2 Pedro 2,9, que diz que Deus sabe livrar os justos, mas manter em tormento os ímpios, até o grande dia do juízo. Ora, quando Pedro diz que o Senhor sabe manter em tormento os ímpios, perguntamos, os ímpios agora eles já estão em tormento? Não. Logo, quando ele diz sabe manter os ímpios em tormento, ele está falando dos ímpios que se encontram no Hades, os ímpios mortos. Os ímpios que já estão mortos, eles se encontram em tormentos. Leia 2 Pedro 2,9 diz, porque sabe o Senhor livrar ou guardar os justos, mas manter os ímpios debaixo de castigo até o grande dia do juízo. Então, estas passagens que eu estou lendo aqui, eu quero deixar para você bem claro que o homem tem uma parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Outra parte que mostra que o homem é um ser composto de matéria e imatéria, ou seja, que tem uma parte que sobrevive à morte do corpo, é 1 Pedro 3,19, que diz, Cristo no Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. Ora, os espíritos em prisão, em 1 Pedro 3,19, são espíritos de homens que morreram. E veja que para aqueles que dizem que o homem, quando morre, ele está totalmente inativo, não sabe de nada. Como é que o homem está inativo e não sabe de nada? E Pedro, em 1 Pedro 3, você pode ler 1 Pedro 3, 18 a 20, diz que Cristo morreu na carne, mas vivificado no Espírito, entre o versículo 19, foi, e no Espírito pregou aos espíritos em prisão. Então, como é que o homem não sabe de nada no Hades? Como é que o homem está inexistente? Ele não existe. Então, se o homem não existe, quem são aqueles espíritos em prisão que Cristo foi e pregou a eles? Ora, são espíritos de mortos. 1 Pedro 4,6 diz que o Evangelho também foi pregado aos mortos. E os mortos ali são homens, homens que partiram desta vida. Aqueles que partiram desta vida, que estavam no Hades, quando Cristo, entre sua morte e ressurreição, antes de Cristo ressuscitar, ele foi até o Hades. É isso que Pedro está dizendo, ele pregou aos espíritos em prisão. Espíritos em prisão ali não são seres angelicais. Bom, são seres angelicais presos em cadeias, conforme nós lemos em Judas 6 e 2 Pedro 2,4. Judas 6 e 2 Pedro 2,4 pinta os seres angelicais ou anjos caídos presos no Tártaro.
em cadeias eternas, aguardando o dia do juízo. Mas os espíritos em prisão, em 1 Pedro 3,19, espíritos estes que foram evangelizados por Cristo, ali são espíritos de finados. Ali, na verdade, são pessoas mortas que no Hades ouviram a pregação de Cristo. Isso é confirmado em 1 Pedro 4,6, que diz: e por isso o evangelho foi pregado até aos mortos, para que, sendo julgados na carne, vivam segundo Deus em espírito. Então, antes de eu falar para você se o homem é um composto de corpo, alma e espírito, ou se o homem é apenas corpo e alma, eu estou mostrando para você que o homem tem uma parte que sobrevive à morte do corpo. Quando nós vamos também para Apocalipse 6, 9, 11, nós vemos ali debaixo do altar, é claro que a cena ela é simbólica, ela tem um simbolismo, mas as almas são de fato almas que sobrevivem à morte do corpo. Você pode ler Apocalipse 6, 9 a 11, que diz: e vi debaixo do altar as almas daqueles que foram degolados por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. E clamavam a Deus, dizendo: até quando, soberano Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que estão sobre a terra? E foram-lhe dadas vestes brancas. E foi dito a eles que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que o número de seus conservos, daqueles que haveriam de ser mortos como eles, se completasse. Então, o quadro de Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 11, mostra claramente que o homem tem uma parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Esta parte material em Apocalipse 6, 9 é chamada de alma. Volto a dizer, não vou discutir agora e nem estou dando a minha posição se o homem é composto de corpo, alma e espírito, ou seja, se alma e espírito são coisas diferentes ou se é a mesma coisa. O que eu estou lhe mostrando primeiro é que há um componente no homem que sobrevive à morte do corpo. Vamos ver aqui mais. Quando você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, Isaías capítulo 14, versos 9 a 14, você vai ver lá o Sheol, que é descrito como uma pessoa, mas o Sheol é o mundo dos mortos, o habitat, mas ele é desenhado como se fosse uma pessoa. Lá nós temos uma parábola, um conto. E o Sheol, ele se levanta para receber o rei da Babilônia, que acaba de chegar no Sheol e é reunido aos mortos. Quando você vê, leia lá Isaías capítulo 14, versos 9 a 14, e você vai ver lá os mortos. Todos eles estão admirados com a queda do rei de Babilônia, aquele mesmo rei que massacrou eles, que tirou a vida deles, que fez com que eles descessem ao Sheol, aquele rei que subjugou nações, que pisou nações, era o grande e poderoso da terra. Agora ele foi também reunido aos mortos no Sheol. E os mortos no Sheol, eles agora, admirados, eles exclamam. Olha como é que eles exclamam, os mortos. Ó. Isaías capítulo 14, vamos ler aqui. Olha como é que os mortos vão exclamar. Eu vou ler aqui para você, versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui são os mortos exclamando, porque eles estão admirados porque o rei da Babilônia desceu até eles e foi derribado. Então eles estão aqui repetindo as palavras que o rei de Babilônia dizia na sua exaltação em vida. Como foi que tu caiu do céu, ó rei da Babilônia? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo, acima das alturas das nuvens colocarei o meu trono. O que foi que aconteceu contigo que tu agora adoeceu como nós desceu? Então veja que as almas dos mortos, os espíritos finados, eles têm consciência no Hades ou no Sheol. Então não é verdade, de acordo com a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que o homem, quando ele morre a sua totalidade. Não, existe uma parte no homem que sobrevive
a morte do corpo. Quando você lê, por exemplo, 1 Samuel 28, versos 12 a 20, você vai ver que a pitonisa ou a feiticeira, ela invocou a Samuel e ele apareceu para ela. Lá não diz que foi um demônio. Eu sei que esse é um texto controverso, muitos dizem que foi um demônio, mas eu quero lhe dizer que o texto nunca diz, você pode ler 1 Samuel 28, versos 12 a 20, nunca lá vai dizer que foi um demônio que apareceu. Lá diz que foi o próprio Samuel quem apareceu e conversou com a mulher e conversou com o rei Saul. Ok? Lá diz exatamente que foi Samuel. A Septuaginta em 1 Crônicas 10, 14, lá diz que foi Samuel quem falou com a mulher. Na Septuaginta, quem tem a Septuaginta e conhece, lá diz que Saul ele morreu por causa da sua desobediência, porque não guardou a palavra de Deus, e também por causa de Samuel, ou das palavras de Samuel, o profeta. 1 Crônicas 10, 14 ou 10, 13, 14, de acordo com o texto da Septuaginta, diz que foi Samuel quem apareceu. Ok? E mesmo que a Septuaginta em 1 Crônicas 10, 14 não dissesse assim, não precisa. 1 Samuel 28, 12 a 20 diz claramente que foi Samuel quem apareceu e quem conversou com o rei Saul. Qualquer outra interpretação simplesmente não satisfaz o texto. Um dos maiores eruditos, Russell Norman Champlin, ele vê ali Samuel, muitos doutores vê, muitos pais da igreja vê ali, como por exemplo Santo Agostinho, Justino de Roma, entre outros, eles viam ali de fato o profeta Samuel. Ok? R.H. Charles, que eu tenho um comentário dele aqui, A Vida Após a Morte, um dos maiores hebraístas do século XIX para o século XX, ele admite que ali era realmente o profeta Samuel que se levantou dos mortos. O Talmud babilônico, ele também diz que ali era Samuel que se levantou dentre os mortos e conversou com o rei Saul. Ok, queridos? Então, eu estou lhe mostrando, antes que eu lhe responda se eu sou dicotomista ou tricotomista, eu estou lhe dizendo que o homem tem uma parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Então vamos lá. Tendo eu citado estes versículos, agora eu vou lhe dizer. O que é que a Bíblia diz? Será que o homem é um ser tricotômico ou dicotômico? Eu quero lhe dizer que, de acordo com 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, 12, o homem ele é tricotômico. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Professor, então me explique qual a diferença entre espírito e alma. Eu quero dizer o seguinte, o fato de nem eu e nem qualquer outro teólogo ser capaz de realmente dar uma definição clara, conclusiva e que te convença de que o espírito é uma coisa e a alma é outra, eu ainda não vi nenhum teólogo dar uma definição satisfatória, ou seja, fazer uma distinção que satisfaça. O fato de nós não podermos fazer uma clara distinção entre espírito e alma, isso não significa que o espírito e a alma são a mesma coisa. E por que nós não fazemos distinção? Porque a Bíblia ela também não vai explicar o que é a alma e o que é o espírito. Mas se a Bíblia diz que todo o corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros até a vinda do Senhor, logo a Bíblia está dizendo que o homem é um ser composto de corpo, alma e espírito. Hebreus 4,12 também fala claramente. O corpo, a alma e o espírito aparecem em Hebreus 4,12. Então, eu sou propenso a aceitar que o homem é um composto de corpo, alma e espírito. Eu quero lhe dizer o seguinte, o homem, de acordo com a Bíblia, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Claro que esta imagem e semelhança de Deus, no Novo Testamento, ela tem um lado mais místico, mas no lado, vamos dizer, mortal, físico, o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então vamos lá, Deus, de acordo com o Novo Testamento, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Entenda, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando eu digo para você que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eu não estou dizendo para você, entenda, que o Pai é o Filho e que o Filho é o Espírito Santo.
Quando eu digo Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é porque Deus, ele é apresentado na Bíblia, ou melhor, o Pai, ele é apresentado na Bíblia como Deus. O Filho, ele é apresentado na Bíblia como Deus. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia como Deus. Todavia, a Bíblia diz claramente que não existem três deuses, não existem três senhores, não existem três espíritos. Há um só Espírito, há um só Deus e um só Senhor. Ok? Mas nós não podemos confundir a pessoa do Pai com o Filho ou com o Espírito Santo. Como também nós não podemos dizer que o Espírito Santo é o Pai ou que o Filho é o Espírito Santo. Mas nós podemos dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, nós temos aí uma trindade, um Deus triuno. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, mas onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. São inseparáveis, são distintos, mas são inseparáveis. São eternos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um Deus eterno. Logo, nós temos aí uma trindade. Então, por que eu puxei aqui o exemplo da trindade? Porque o homem, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, são distintos, mas inseparáveis. Assim também o homem é corpo, alma e espírito. Distintos, mas inseparáveis. Ok? O homem é corpo, alma e espírito. Espírito não é alma, assim como alma não é corpo. São três agentes. São três entidades, vou chamar de entidades que compõem o homem. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Se você pergunta para mim, professor, pois me explique o que é alma, diferente do que é o espírito, eu não vou saber te explicar. Eu não vou saber lhe explicar. Mas o fato de eu não saber explicar para você não significa que realmente o homem não seja composto de corpo, alma e espírito. Só você ler 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, 12. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.